Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bora gabaritar com a MGL Concursos. Eu sou a professora Laura Dolinski, sou advogada, especialista em ciências criminais pela PUC de Minas. E no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma revisão final, né? Uma revisão de véspera. Dessa vez, uma revisão de conhecimentos específicos para a GCM de Araquari. Teremos provas final de semana, então, obviamente, a gente vai orientar os nossos alunos e todos aqueles que quiserem aproveitar essa revisão gratuita e de qualidade. Antes, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo, assim você fica por dentro de tudo que acontece nos concursos da GCM de todo o Brasil. Você vai encontrar aqui no nosso canal análises de edital, você vai encontrar revisões de véspera como essa, aulas de questões, tudo que a gente puder te entregar para ajudar no teu processo rumo à aprovação. Maravilha? Galera, algumas orientações gerais aqui antes da gente iniciar. A primeira delas, nós trabalharemos hoje somente conhecimentos específicos, ok? Não teremos outras disciplinas aí previstas no edital. Segundo ponto, a ideia aqui não é, de forma alguma, esgotar todo o conteúdo do edital, muito menos utilizando como base a quantidade de questões, tá? Essa é uma prova que traz aí uma quantidade de questões bem alta na parte de legislação. Então, a nossa ideia não é esgotar a quantidade de questões, mas sim te entregar pelo menos uma questão de cada tópico relevante, alguma questão que a gente imagina que possa aparecer na tua prova. Então, como que vai funcionar? Eu vou lendo as questões aqui com vocês e já vou partindo para o gabarito, para correção, para a gente comentar e ficar algo mais fluido. Lembrando sempre, você está assistindo a essa aula, vai pausando, vai resolvendo, pausa e aí vai, volta e grifa um artigo, não tem problema, mas aqui a gente vai fazer tudo numa tomada só para ficar melhor a dinâmica. Maravilha? Começando aqui então com as orientações gerais, a prova no dia 8 de fevereiro, nós teremos 4 horas de prova para 70 questões. Nessas 70 questões, nós teremos aí 5 alternativas e a informação da relação de candidato-vaga. Nós temos aí 3.201 inscritos para esse concurso, o que gira em torno de 267 candidatos-vaga, tá? Estou aproximando aqui. Em relação ao conteúdo programático, quando a gente olha aqui legislação, é um conteúdo extenso, mas o edital ele já facilita para você, a banca já facilita, porque ela foi te entregando os artigos. Então, se hoje, na véspera, você quiser dar um revisaço aí, só lendo os principais artigos, fica a dica também, é muito importante. Maravilha? Vamos lá, então, questão 1. Segundo o Estatuto Nacional da Igualdade Racial, a Lei Federal número 12.288 de 2010, a participação da população negra na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida por meio de alternativa A, modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas decorrentes do preconceito e da discriminação étnica. B, barreiras econômicas sociais. C, impedimentos para entrada no ensino superior. D, alteração na obrigatoriedade de voto. Ou E, criação de empresas têxteis. Imagino que seja assim que pronuncia, mas, por favor, se eu estiver pronunciando errado, alguém me corrija aqui nos comentários. Galera, olha só, primeira questão, gabarito letra A. Quando eu falo de Estatuto Nacional da Igualdade Racial, no seu artigo 4º, para quem quiser revisar, ele dá uma série de hipóteses e de situações que vão aí sustentar a participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade. Dentre elas, inclusão nas políticas públicas de desenvolvimento econômico e social, adoção de medidas, programas e políticas de ação afirmativa. O inciso 3º, que é o nosso gabarito, modificação das estruturas institucionais do Estado para o adequado enfrentamento e a superação das desigualdades étnicas. Olha só, aqui eu nem preciso olhar o estatuto, aqui é uma questão de lógica. Eu li barreiras, então eu preciso promover barreiras econômicas, barreiras sociais. Não, pelo contrário, eu preciso eliminar essas barreiras e não promover. Da mesma forma, eu não posso promover impedimento para a entrada no ensino superior. Olha, vamos dificultar a participação da população negra no ensino superior. Não, é o contrário. Alteração na obrigatoriedade de voto.
como que eu falo em igualdade racial, onde um determinado grupo tem a obrigação de votar e o outro não? Ok? E, por fim, criação de empresas, galera, muito fora do padrão, ok? Então, aqui, gabarito, letra A. Questão 2. Considerando os princípios fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, tananã é um objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, que é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constituindo-se em Estado democrático de direito e tendo como um de seus fundamentos o... 3 pontinhos. Um dos princípios pelos quais a República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais é alguma coisa. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do trecho acima. Alternativa A, garantir o desenvolvimento nacional, soberania e a prevalência dos direitos humanos. B, soberania, cidadania e garantir o desenvolvimento nacional. C, repúdio ao terrorismo, concessão de asilo político e defesa da paz. D, conceder asilo político, pluralismo político e a prevalência dos direitos humanos. Ou E, a não intervenção, defesa da paz e o pluralismo político. Galera, essa questão é excelente aqui, porque a gente consegue revisar com uma questão 3 artigos da Constituição Federal, ok? Os artigos, lembrando que o edital cobra os artigos 1º até o 4º, então vale muito a pena revisar esses artigos. Galera, gabarito, letra A. Objetivo fundamental da República Federativa do Brasil, é garantir o desenvolvimento nacional. Quando a gente olha o artigo 3º, que traz os objetivos fundamentais, perceba que todos são verbos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Por quê? Porque quando eu falo em objetivo, é algo que eu ainda não alcancei, percebe? Porque se eu já tivesse alcançado, não seria um objetivo, seria uma realidade. Então, o objetivo é garantir o desenvolvimento nacional. Significa que hoje isso não está 100%. Então, perceba que aqui eu já eliminaria a letra B, soberania, não está no verbo, repúdio ao terrorismo e a não intervenção. Maravilha? Depois, a segunda lacuna pede um dos fundamentos. Galera, fundamentos aqui, ó, do artigo 1º, você vai lembrar do Soci de Vaplu. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Ok? Então aqui, ó, eu sei que eu complemento com soberania. Poderia ser aqui o cidadania também, mas se eu já tinha eliminado a B, é uma a menos. Ok? E por fim, a questão dos princípios nas relações internacionais. Olha só, aqui a gente revisa com tranquilidade o artigo 4º da Constituição Federal. Então, eu tenho como princípios independência nacional, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os estados, concessão de asilo político, solução pacífica dos conflitos, beleza? Prevalência dos direitos humanos, que é o nosso gabarito. Então, aqui, revisaço e atenção com esses 3 artigos, não confundir o artigo 1º dos fundamentos, o artigo 3º dos objetivos e o artigo 4º, os princípios que regem o Brasil nas suas relações internacionais. Beleza? Bora lá, questão 3. A respeito dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa incorreta. Opa, tá pedindo a que tá errada, cuidado. É livre a manifestação do pensamento, tanto de maneira anônima quanto com autoria identificada. B, aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. C, é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. D, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político ou de opinião. E E, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Galera, aqui é questão bem simples, porque se ela está pedindo a incorreta, gabarito letra A,
Todas as outras estão corretas nos termos do artigo 5º da Constituição Federal. De fato, não será concedida extradição de estrangeiro por crime político. É plena liberdade de associação para fins lícitos, com a exceção, vedada de caráter militar. Mas qual que é o erro aqui da A? É livre a manifestação de pensamento? Até aqui tudo bem. Vedado o anonimato. Então perceba que aqui não tem essa tanto de maneira anônima. Não, é direto, o artigo 5º é direto. É livre a manifestação do pensamento. Essa é a ideia geral. Sendo vedado o anonimato, é proibido o anonimato. Inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal. Então, você pode falar o que você quiser, você pode manifestar o seu pensamento, mas isso não pode ser feito de forma anônima, beleza? Questão 4. Em relação à organização do Estado na Constituição Federal, analise as assertivas abaixo. Primeiro, os territórios federais integram a União e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem serão regulados em lei complementar. 2. Compete privativamente aos Estados legislar sobre populações indígenas. 3. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Quais estão corretas? Alternativa A, apenas a 1. B, apenas a 2. C, apenas a 3. D, apenas 1 e 3. Ou E, 1, 2 e 3. Galera, gabarito, letra D. Apenas 1 e 3 estão corretas. Olha só, de fato, os territórios federais que integram a União, sua criação, transformação, serão regulados em lei complementar. De fato, é competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal proteger o meio ambiente. Mas olha só, o artigo 22 da Constituição Federal é específico. Compete privativamente à União legislar sobre populações indígenas. Isso é uma competência privativa da União. Privativa da União e não dos Estados. Portanto, eu preciso eliminar a segunda afirmativa. Gabarito só pode ser a letra D, 1 e 3. Maravilha? Bora lá, questão 5. Com base na Constituição Federal, é correto afirmar que alternativa A, o Congresso Nacional compõe-se da Câmara dos Deputados e do Conselho da República. B, a Câmara dos Deputados é composta por representantes dos Estados e do Distrito Federal, eleitos segundo o sistema majoritário. C, o Senado Federal é composto por representantes do povo, eleitos proporcionalmente à população de cada estado. D, o Congresso Nacional é composto pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal. E E, os deputados federais têm mandato de 6 anos com a possibilidade de reeleição sucessiva. Galera, gabarito, letra D. Quando eu falo do Congresso, eu sei que eu tenho Câmara dos Deputados e Senado Federal. Não é Conselho da República, então aqui a gente já consegue eliminar a alternativa A. Maravilha. De igual forma, a Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo, dos estados e do Distrito Federal, mas eleitos pelo sistema proporcional e não majoritário. Cuidado! O Senado Federal é composto por representantes dos estados e do Distrito Federal, mas cada estado tem a sua quantidade de senadores independentemente da população. E aqui sim são eleitos pelo sistema majoritário, beleza? Não são eleitos proporcionalmente à população, mas independente da população é a mesma quantidade. E o mandato, vocês sabem, não é de 6 anos. Beleza? Questão 6. Conforme a Constituição Federal de 1988, em caso de estado de defesa decretado pelo presidente da República, a Constituição permite: alternativa A, restringir o sigilo de comunicações telefônicas e mensagens telegráficas. B, prender qualquer pessoa sem precisar justificar. C, proibir todas as comunicações pela internet. D, cancelar eleições em todo o país. Ou E, fechar os tribunais por tempo indeterminado. Galera, quando eu falo em estado de defesa, uma das possibilidades que a Constituição traz é a restringir o sigilo de comunicação telefônica e mensagens telegráficas. Não é prender qualquer pessoa sem precisar justificar. Olha o estado de barbárie que seria isso.
Não é proibir todas as comunicações pela internet. Então, todo mundo, de repente, está incomunicável. Não tem essa previsão de cancelar eleições, muito menos de fechar os tribunais. Cuidado aí com a radicalidade. Ok? Então, para quem quiser revisar, artigo 136 da Constituição Federal, que diz o seguinte, né? O decreto que instituir o estado de defesa determinará o tempo de sua duração, especificará as áreas a serem abrangidas e indicará as medidas coercitivas. Dentre as seguintes, exemplo, restrições ao direito de reunião, ao sigilo de correspondência, ocupação e uso temporário de bens e serviços públicos. Mas essas outras alternativas aqui, ó, vocês não vão encontrar no artigo 136 da Constituição. Beleza? Questão 7. Com base na Constituição da República Federativa do Brasil, o objetivo da organização da Seguridade Social é: alternativa A, a irredutibilidade do valor dos encargos sobre a folha de pagamentos. B, a regressividade na forma de participação no custeio. C, o caráter centralizado da administração na União. D, a seletividade e a distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Ou E, a parcialidade da cobertura e do atendimento. Galera, gabarito na tela em 3, 2, 1. Letra D. O objetivo da organização da Seguridade Social é a seletividade e a distributividade na prestação dos benefícios e serviços. Artigo 194 da Constituição Federal. Vamos ler juntos aqui para a gente revisar. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e assistência social. Compete ao poder público, nos termos da lei, organizar a Seguridade Social com base nos seguintes objetivos. O primeiro inciso fala universalidade da cobertura e atendimento. Então, aqui não é parcialidade. Universalidade. Beleza? O inciso segundo, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Não está aqui. 3, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços. É o nosso gabarito, Ctrl+C, Ctrl+V da letra D. Depois eu tenho irredutibilidade do valor dos benefícios. Então, não é do valor dos encargos sobre a folha de pagamento. É do valor dos benefícios. Já eliminei a letra A. Depois eu tenho equidade na forma de participação no custeio. Não é regressividade. Equidade. Beleza? E, por fim, inciso 7º, caráter democrático e descentralizado da administração. Não é centralizado. É o contrário. Descentralizado. Beleza? Questão 8. Com base na lei de improbidade administrativa, quem pode responder por atos de improbidade? Alternativa A, apenas o prefeito e o governador. B, apenas os servidores públicos concursados. C, qualquer agente público e também o particular que se beneficie do ato. D, apenas os funcionários de cargos comissionados. Ou E, apenas deputados e senadores. Galera, gabarito letra C, nos termos da lei de improbidade administrativa, qualquer agente público e também o particular que se beneficie do ato. Beleza? Não é apenas, nem apenas os concursados, apenas... Ó, perceba que todas as alternativas erradas têm apenas. E a que está certa é aquela que é ampla, que é o conceito amplo da lei de improbidade administrativa. Qualquer agente público, inclusive o particular que se beneficie do ato. Beleza? Questão 9, vamos lá. No interior do prédio de uma repartição pública do município, ocorreu uma discussão entre um casal que estava aguardando um atendimento. O casal era constituído por 2 mulheres em relação homoafetiva. A partir da discussão, a situação se agravou e uma delas agrediu a outra fisicamente. Assinale a alternativa que indica corretamente se a situação se enquadra para a aplicação da Lei Maria da Penha e o motivo previsto em lei. Alternativa A, sim, pois foi agressão contra a mulher em relação íntima de afeto. B, sim, pois a agressão ocorreu em lugar público. C, não, pois não foi uma situação domiciliar. D, não, pois a lei trata somente de crime doloso.
E E, não, pois não violou os direitos humanos. Galera, coloquei essa questão aqui para vocês revisarem o seguinte conceito. Gabarito, letra A, foi uma agressão contra a mulher em relação íntima de afeto. Primeira coisa, quando eu tenho o sujeito ativo do crime e o sujeito passivo, aqui sempre teremos uma mulher. Aqui pode ser um homem ou uma mulher. Vou completar aqui, né? Pelo amor de Deus. Ou uma mulher. Perceba? Então, independente de orientação sexual, a gente vai aplicar a Lei Maria da Penha da mesma forma. A vítima era uma mulher? Sim, então eu vou aplicar. Beleza? E aqui qual que é o detalhe? Não é necessário ser um local público. A violência doméstica, por exemplo, pode ocorrer na casa, unidade doméstica. Beleza? Não, pois não foi uma situação familiar, mas trata-se de uma relação íntima de afeto, lembra? Independente de coabitação. Não, pois a lei trata somente de crime doloso e não, pois não violou os direitos humanos, a gente já eliminava de cara. Então, cuidado com isso aqui, ó. Isso aqui pode gerar uma pegadinha. Eu posso aplicar a Lei Maria da Penha, por exemplo, em uma situação de uma mãe que agride sua filha. Ah, mas a sujeito ativo é mulher? É, não tem problema nenhum. Eu tenho que ver se o sujeito passivo, a vítima é mulher. Beleza? Questão 10. Considerando a Constituição Federal de 1988, são princípios da administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, exceto alternativa A, legalidade, B, eficiência, C, moralidade, D, pessoalidade ou E, publicidade. Galera, gabarito letra D, pessoalidade. Olha só, artigo 37 da Constituição nos entrega o LIMP. Isso aqui você tem que decorar, tá? Ah, Laura, não decorei ainda, não tem problema, eu tô aqui, mas decora agora. Primeiro que a questão pediu o exceto. Então, quando você fizer isso, você se deparar com uma questão que cobra o LIMP, escreve assim do lado da prova, ó. Aí você vem completando. O L de legalidade, então eu já eliminei aqui. O I de impessoalidade, não tá aqui, mas tudo bem. O M de moralidade, opa, moralidade está aqui. O P de publicidade, não confundir com pessoalidade, não. O P é de publicidade, já eliminei também. E o E de eficiência. Eliminei. Cara, só sobrava a letra D, pessoalidade. Tem que saber o LIMP. Tem que saber. LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Artigo 37 da Constituição Federal. Como a questão queria exceto, o que a gente não falou aqui é de pessoalidade. Maravilha? Questão 11. O guarda municipal, no exercício da sua atividade, enfrenta diversas situações nas quais precisa recorrer a procedimentos, técnicas e instrumentos para evitar efeitos de agressão ou mesmo a ameaça de algo perigoso, seja em defesa de outra pessoa ou de si mesmo. Porém, para cada caso, há um procedimento correspondente e o profissional precisa ponderar suas atitudes de acordo com a situação, evitando excessos em sua ação em relação à agressão. Qual o princípio norteador dessa forma de atuação? Alternativa A, exercício pleno da cidadania. B, patrulhamento operacional. C, diminuição das perdas. D, proteção aos direitos humanos. Ou E, uso progressivo da força. Galera, gabarito letra E, uso progressivo da força. Aqui eu estou falando do artigo 3º do Estatuto Geral das Guardas Municipais, que vai trazer os princípios mínimos de atuação, o C3PU. Eu já eliminava aqui exercício pleno da cidadania e patrulhamento operacional, tá? Lá não existe esse termo operacional. Ah, poderia ficar em dúvida, mas olha só, aqui você tem que entender o conceito de uso progressivo da força. Uso progressivo da força quer dizer que você, enquanto guarda municipal, vai utilizar a força necessária para cada caso. Laura, mas e se aquele caso não exige força? Então você não vai usar a força. Você chega numa determinada situação, um acidente de trânsito, alguma coisa ali que está tendo um problema. Você não vai chegar, com o perdão da expressão, sentando a mão na orelha dos outros. Então você vai chegar, ó, o que está acontecendo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? Porque as pessoas já estão estressadas. Você não precisa já chegar estressado, já chegar mal educado. Boa noite, ó, se afasta, por favor, ó, o que aconteceu? Ah, aí a pessoa começa a gritar com você. Aí você já entende que você tem que usar um tom de voz um pouquinho mais alto. Ah, a pessoa veio para cima. Aí você já entende que você tem que conter, porque é uma questão física.
A pessoa está ameaçando a integridade física de outra. Então, percebe que tudo você vai modulando, ok? Esse conceito de modular é o uso progressivo da força. Olha só as palavras-chave. Evitar efeitos de agressão, defesa de outra pessoa ou de si mesmo, evitando excessos em sua ação em relação à agressão. Eu já identifiquei que era o uso progressivo da força. Eu vou usar a força conforme necessário. Ok? Questão 12. Instituído pela Lei nº 13.675 de 2018, com a finalidade de preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, por meio de atuação conjunta, coordenada, sistêmica e integrada dos órgãos de segurança pública e defesa social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, em articulação com a sociedade. Olha que conceito maravilhoso. O trecho refere-se ao ou a Guarda Nacional, B, Força de Contenção, C, Sistema Único de Segurança Pública, D, Conselho de Proteção de Polícia ou E, Sistema Integrado de Operações Terrestres. Cara, as bancas são bem criativas nos nomes, galera. Mas gabarito aqui, letra C. Estamos falando do nosso querido SUSP, Sistema Único de Segurança Pública. Esse é o belíssimo artigo 1º da lei, que vai trazer o conceito do SUSP. Ó. Essa lei institui o Sistema Único de Segurança Pública, o SUSP, e cria a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social com a finalidade de preservação da ordem pública, incolumidade das pessoas do patrimônio. Aí vai repetir todo o conceito, ok? Revisem isso aqui, artigo 1º, conceito do Sistema Único de Segurança Pública. Não é Guarda Nacional, não é Força de Contenção, não conheço isso, Conselho de Proteção de Polícia, nem Sistema Integrado de Operações Terrestres. Maravilha? Questão 13, olha só. Durante a prisão em flagrante, o condutor, um agente responsável pela segurança de um prédio, apresentou a pessoa presa perante a autoridade policial na delegacia, porém não houve testemunha da infração. Nesse caso, qual a situação quanto à lavratura do auto de prisão em flagrante do APF? Alternativa A, não pode ser lavrado o APF. B, pode ser lavrado, mas com 2 testemunhas no momento da apresentação. C, não pode ser lavrado, pois é abuso de autoridade. D, pode ser lavrado, mas requer presença de advogado no momento da apresentação. Ou E, não pode ser lavrado devido à presunção de inocência ficta. Galera, aqui, letra da lei do Código de Processo Penal. Nem vamos inventar muito. Gabarito, letra B, pode sim ser lavrado, não impede a lavratura, mas tem que ter 2 testemunhas no momento. Não sou eu que estou falando, é o parágrafo 2º do artigo 304. Olha só, a falta de testemunhas da infração não impedirá o auto de prisão em flagrante, mas, nesse caso, com o condutor, deverão assiná-lo pelo menos 2 pessoas que hajam testemunhado a apresentação do preso à autoridade. Então, aqui, ó, artigo 304, parágrafo 2º, eu já elimino que não pode ser lavrado. Ah, Laura, mas aqui está falando que não houve testemunha da infração. Mas a questão está te perguntando qual que é a situação quanto à lavratura do auto em flagrante. Se eventualmente aparecer 2 testemunhas no momento da apresentação, eu posso lavrar sem problema nenhum. Ah, não pode ser lavrado, pois é abuso de autoridade. Só é abuso de autoridade se eu não levar as testemunhas. Esquece isso, inocência ficta, e esquece essa presença de advogado no momento da apresentação. Beleza? Questão 14. Considerando os exatos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, assinale a alternativa incorreta. A. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. B. Ninguém será submetido à tortura, salvo em caso de guerra. C. Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. D. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. E E. Todos são iguais perante a lei e têm direitos sem qualquer distinção de igual proteção da lei. Galera, eu sei que fica repetitivo, praticamente em toda revisão que tem uma questão de direitos humanos eu falo isso, mas é para ser repetitivo mesmo, para vocês aproveitarem a dica. A dica que eu deixo quando a gente está resolvendo questões de direitos humanos é, via de regra, claro que vão existir exceções, mas via de regra, os direitos humanos são amplos
Então, desconfiem de exceções nos direitos humanos. Gabarito aqui, ó, letra B. Por quê? Porque tem exceção. Ninguém será submetido à tortura, salvo em caso de guerra. Não tem salvo. Lembra da amplitude dos direitos humanos. Ninguém será submetido à tortura, ponto. Nem tratamento cruel ou degradante. Laura, como assim amplitude? Olha só. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. Perceba que eu não estou falando assim, exceto aqueles que nasceram, salvo os que moram em tal país. Eu não estou restringindo, não tem vírgula, tem ponto. Ó, de novo, amplitude. Todo ser humano tem direito à vida. Ah, mas nasceu em tal lugar. Ah, mas é de tal. Não, todo ser humano. Ninguém será mantido em escravidão ou servidão. Ponto final. Não tem mais. Ah, mas se a pessoa quiser, não. E por fim, amplitude. Ó, todos são iguais perante a lei, têm direito sem qualquer distinção, é igual proteção da lei. Todos, acabou. Então, desconfie. É óbvio que tem situações que vão estar corretas, mas desconfiem dessas exceções aqui nos direitos humanos. Beleza? Questão 15. Ao ser abordado em uma fiscalização de trânsito, o condutor de uma motocicleta foi questionado pelo agente de trânsito sobre sua placa dianteira, pois esse tipo de veículo é: alternativa A, obrigado a ter placa dianteira e traseira. B, dispensado de ter placa dianteira. C, obrigado a ter placa dianteira. D, dispensado de ter placa traseira. Ou E, nenhuma das alternativas anteriores está correta. Eu coloquei essa questão, ela parece ser bem boba, e ela é mesmo, tá? Gabarito, letra B. Gente, aqui eu me recuso a abrir o código de trânsito para responder essa questão com vocês. Motocicleta. Quem aí que tem motocicleta? Cara, não tem placa dianteira na motocicleta. Não é obrigado a ter dianteira. Não é obrigado a ter. Não é dispensado a traseira, porque a traseira é a placa que tem na moto. Aí vocês vão olhar e falar: nossa, Laura, que questão boba. É uma questão da banca e de concurso de guarda municipal. Então eu fiz questão de colocar ela para vocês se lembrarem de uma informação muito importante, que é: na prova, vocês vão ter questões de níveis de dificuldade diferentes. Vocês vão ter questões fáceis, questões médias, questões difíceis, talvez uma muito difícil, talvez uma muito fácil. Então não perde tempo. Leu a questão, viu que ela é boba, dá uma olhada se não tem nenhum tipo de pegadinha, se não está pedindo a incorreta. Vi que está tudo certo, cara, resolve e segue para a próxima, porque você pode se deparar com uma questão assim. Beleza? Questão 16. Cordialidade, ratificação do outro, explicações claras e objetivas, bom atendimento é tudo que esperamos de uma pessoa que esteja exercendo o papel de lidar com o público. Para que isso ocorra, devemos prestar atenção à solicitação do outro, sabendo ouvir com paciência. 2. Entender que a comunicação se dá em se adaptar às situações, ao tema e às pessoas envolvidas. 3. Perceber que qualquer informação da parte de quem faz um atendimento depende do conhecimento sobre o outro. Quais estão corretas? Alternativa A, apenas a 1. B, apenas a 2. C, apenas a 3. D, apenas 1 e 3. Ou E, 1, 2 e 3. Galera, está previsto o conteúdo programático de vocês, essa parte de atendimento ao público. Então, coloquei essa questão para a gente poder revisar. Gabarito, letra E. Todas estão corretas. Então, vocês, enquanto futuros servidores públicos, porque pasmem, né? A gente quer ser servidor público, ou seja, servir o público. Então, você vai ter que prestar atenção, ouvindo com paciência. Às vezes, você vai chegar numa situação de briga de vizinho por causa de som alto, e o vizinho já tá pé da vida porque tem uma criança recém-nascida que não tá conseguindo dormir. É uma situação com estresse. Você não vai chegar lá já gritando, tumultuando. Saiba ouvir o outro com paciência. Entenda que a comunicação, ela é adaptativa. Então, se você está conversando... Vou dar um exemplo. Se você está conversando com uma pessoa que tem um nível menor de instrução, de escolaridade mesmo, para de usar termo técnico. Não fica falando, porque o artigo 304 do Código de Processo Penal... Não, fala o português claro. Fala, seu fulano, nós vamos pegar o seu filho, nós vamos conduzir ele para a delegacia. O que é conduzir? Entende? Nós vamos pegar, nós vamos levar ele para a delegacia. O senhor precisa ligar para um advogado. O senhor conhece algum? Não, porque de acordo com o artigo... Que artigo? A pessoa nem sabe. E por fim, perceber que qualquer informação da parte de quem faz um atendimento depende do conhecimento sobre o outro.
Então, depende também de você estar disposto a ouvir e entender e saber que isso vai ser uma comunicação fluida. Beleza? Questão 17. Olha só. Flávia estava assistindo a uma série policial e ouviu o oficial dizer os direitos que o preso possuía. Curiosa, resolveu pesquisar se esses direitos também se aplicavam no Brasil. Ao consultar a Constituição Federal de 1988, descobriu que o preso deve ser informado de seus direitos, que são: alternativa A, ser assistido por um defensor público, não podendo ter contato com familiares. B, permanecer calado por tempo indeterminado, dependendo da gravidade do delito. C, ser sentenciado no momento em que o crime foi cometido, caso seja preso em flagrante. D, permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Ou E, solicitar um advogado apenas se confessar o crime. Galera, gabarito letra D, tem o direito de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e do advogado. Beleza? Não é que não pode ter contato com familiares, permanecer calado por tempo indeterminado, dependendo da gravidade do delito. Ah, então se for um delito grave, perde o direito de silêncio? Não, tem o direito de silêncio sempre. Ser sentenciado no momento em que o crime foi cometido, não vai ter processo penal, não vai ter devido processo penal, contraditório e ampla defesa. Ah, então só tem direito a um advogado se confessar? Negativo, tem direito a um advogado e ponto. Independente se confessou ou não, se está calado ou não. Beleza? Galera, para finalizar aqui, últimas 3 questões, eu trouxe uma questão inédita de cada lei municipal para esse concurso de Araquari, ok? Então, são questões, repito, inéditas, para que vocês possam revisar a legislação municipal, que às vezes a gente deixa de lado mesmo. Beleza? Começando aqui com a questão 18. São princípios nacionais e estaduais do município de Araquari, nos termos de sua lei orgânica, exceto: alternativa A, a soberania municipal. B, a cidadania. C, a dignidade da pessoa humana. D, aos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Ou E, ao pluralismo político. Galera, gabarito letra A soberania municipal. O artigo 1º da lei orgânica, que vai trazer os princípios nacionais e estaduais, e aqui nós temos a soberania nacional e não municipal. Perceba, a soberania nacional. Todos os outros princípios estão previstos no artigo 1º. Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político. O que estava fora aqui era essa soberania que eu mudei para municipal. Então, fiquem atentos. Se a gente pensar a lei orgânica do município, né, então deve ser municipal. Não, soberania nacional. Beleza? Questão 19. Nos termos do Estatuto dos Servidores de Araquari, são formas de provimento do cargo público: 1º, nomeação. 2, reversão. Ou 3, substituição. Está correto? Alternativa A, 1 e 2. B, 1 e 3. C, 2 e 3. D, 1, 2 e 3. Ou E, nenhuma está correta. Galera, gabarito letra A, 1 e 2 somente. Lá no artigo 10 do Estatuto dos Servidores, nós temos as formas de provimento. Eu vou encontrar nomeação, eu vou encontrar reversão, mas eu não encontro substituição lá no artigo 10. Beleza? Então, muito cuidado com isso, com as formas de provimento. Tem nomeação, tem reversão, mas não tem substituição. Maravilha? Para fechar a questão 20. Nos termos da Lei Complementar número 188 de 2014, depois eu vou só confirmar se é 2014 ou é 2024 e foi um erro de digitação, tá, galera? A política norteadora do plano de cargos, carreiras e vencimentos tem por objetivos exceto. Opa, se está falando exceto, eu quero aquele que não é um objetivo. Vamos ver. Alternativa A, a valorização do servidor pelo reconhecimento dos esforços individuais na direção do crescimento profissional. B, proporcionar aos servidores conhecimento das oportunidades de acesso na carreira. C, estabelecer clima participativo e de confiança entre o município e o servidor sobre as perspectivas de desenvolvimento profissional. D, buscar a equidade interna na estrutura organizacional da administração pública municipal. Ou E, a contínua melhoria na qualidade dos bens e equipamentos utilizados pelos servidores públicos. Galera, gabarito, letra E. Por incrível que pareça, olha só, eu estou pedindo a incorreta, certo?
Então, quando eu olho para o artigo 5º da Lei Complementar 188, e eu tenho os objetivos, um deles é a contínua melhoria na qualidade da prestação do serviço público. Prestação do serviço público. Então, não é que o meu foco é melhorar a qualidade de bens e equipamentos. Não, meu foco é melhorar os notebooks que a gente utiliza. Obviamente, isso é um objetivo, mas não aqui. Aqui o objetivo é a contínua melhoria da prestação do serviço público. O que podemos fazer para melhorar cada vez mais o serviço público que é ofertado à população? Beleza? Valorização do servidor é um dos objetivos. Proporcionar aos servidores conhecimento das oportunidades de acesso, que os servidores possam conhecer a carreira e como evoluir, progredir. Estabelecer um clima que seja participativo, tá correto. Buscar equidade interna na estrutura organizacional, todos estão corretos. O erro aqui é a letra E, que fala contínua melhoria da qualidade dos bens e equipamentos utilizados, quando na verdade o foco é a contínua melhoria na qualidade da prestação de serviço público. Beleza? Galera, finalizamos aqui nossa revisão final. Como eu falei para vocês, a ideia não era de forma alguma esgotar o conteúdo, não era entupir vocês com questões. Sério, a gente quis aqui entregar pelo menos uma questão de cada tema, lembrando os artigos principais. Então, utilize essa revisão como uma correção de rota mesmo. Olhe as questões que você errou e volte nesses artigos. Eventualmente, tem temas aqui que, se eu não trouxe a questão, faça a questão na véspera, dá uma lida de novo no artigo. É isso que vai fazer você ativar essa memória aí de curto prazo e poder aproveitar isso na hora da prova. Lembrando sempre, saiu da prova, eventualmente, se vocês lembrarem, obviamente, manda a prova para a gente, porque aí a gente já consegue fazer uma correção preliminar aí, apontar alguns recursos, alguma coisa nesse sentido. E, por último, eu desejo a todos uma boa prova, que Deus abençoe muito, que vocês façam uma prova com calma, tranquilidade, não deixem a ansiedade vencer. Porque lembra, no fim, é só uma prova. Se vocês passarem, ótimo, vocês atingiram o objetivo. Se não passarem, vamos para a próxima. Sacode a poeira e bora lá. Beleza? Fiquem com Deus. Tchau, tchau e até a próxima. Boa prova e bons estudos.